terça-feira, 10 horas da noite, ao vivo. Já estamos com mais um Além dos Fatos. Você é muito bem-vindo. Hoje em nosso programa tem música com a cantora Márcia Laiane, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já pode responder em nossas redes sociais. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Responde lá em nosso Facebook. O nosso programa está no ar. De setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. O maior atentado da história fez 15 anos na última semana e é sobre isso que nós iremos falar hoje aqui em nosso programa. E você pode participar e interagir em nossas redes sociais. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Participa conosco da interação em nosso Facebook, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, @Além dos Fatos NT. E se perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. E agora, claro, tenho que mandar um abraço para você que está do outro lado da tela, para os nossos internautas, para a Janete Moreira de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço para você, Janete. Para a Nice da Silva também, do Rio das Pedras, em São Paulo. Para Léa Oliveira, do Rio de Janeiro. Um abraço, Léa, para você. E para o Silvio Alberto, de Alvorada, Tocantins. Olha, o pessoal do Norte, sempre assíduo aqui acompanhando a programação da Novo Tempo. O pessoal de Tocantins, de Roraima também. Um abraço para vocês que acompanham a programação da TV Novo Tempo. E a pergunta agora é, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Responde para a gente em nossas redes sociais e entenda como o mundo parou durante este dia. Confira. Todo mundo lembra desse dia, todo mundo lembra o que estava fazendo nesse momento. Eu me lembro claramente, eu estava nos Estados Unidos, havia acabado de chegar em Miami, eu tinha uma reunião com um fundo de investimentos em Palm Beach. Eu era embaixador do Brasil em Washington, estava me preparando para ir para o escritório, para a chancelaria, quando um colega meu telefonou e disse, olha, veja a televisão que um avião se chocou contra a torre. E eu fui atrás de uma televisão e aí eu vi exatamente quando o outro avião se chocou contra a segunda torre. Aí eu fui imediatamente para o escritório, para o meu gabinete lá, tentar falar com o presidente Fernando Henrique. Eu lembro exatamente do dia, do momento, chocado, prestando atenção naquilo que era algo totalmente inconcebível.
Os americanos sempre acharam que os oceanos os protegiam e, de repente, internamente houve um ataque. Então, foi um momento muito interessante para estar nos Estados Unidos. O senhor continua ainda como embaixador lá nos Estados Unidos até 2004. Houve alguma ação especificamente com relação ao 11 de setembro? O que o Brasil contribuiu ou enviou mensagens ao presidente americano? Qual foi essa relação nesse período do ataque? O presidente Fernando Henrique imediatamente manteve contato com a embaixada americana em Brasília e me pediu para que eu transmitisse lá em Washington as condolências, e a preocupação do governo brasileiro com esse fato inusitado. Pela primeira vez, os Estados Unidos estavam sendo atacados em seu próprio território. E eu antevia que haveria uma reação muito forte por parte das autoridades americanas, como de fato aconteceu. Você tem uma grande experiência na área de segurança pública. Você trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos também. E a minha pergunta é, os Estados Unidos responderam à violência que aconteceu em solo americano e pela primeira vez com mais violência também. Mas responder à violência com mais violência é a melhor resposta? Dependendo da ameaça que você está lidando, simplesmente sinalizar a paz não vai trazer mais paz. Ao contrário, você vai acelerar a guerra e a destruição. Mostrar fraqueza diante de lobos, você se torna uma presa fácil. A resposta ali, ela tinha que ser contundente ou de acordo com a realidade do que nós estamos lidando. Existem erros de algumas ações, como por exemplo o Iraque é um erro, mas o Afeganistão não. O Afeganistão, inclusive, o direito internacional reconhece que é legítima defesa porque você foi atacado. A mensagem naquele momento para os Estados Unidos e mensagem dos Estados Unidos ao mundo é a de resistência. Você não pode combater os Estados Unidos sem sofrer as sanções relativas a este combate. Foi algo necessário. Aí você tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, Afeganistão e Iraque. Afeganistão e Iraque. Afeganistão, a guerra necessária. Em que sentido? No sentido de que você estava dando uma mensagem ao mundo e acabando com os campos de treinamento da Al-Qaeda. Então, aí a mensagem estava correta. Iraque, a guerra desnecessária. Por quê? Porque a guerra do Iraque não tinha uma previsão de como você resolve a situação no dia seguinte. Tiramos Saddam Hussein, tá bom, quem que a gente coloca? Esta pergunta, como é que fica o Iraque depois que nós saímos, é que ela não foi respondida. O debate mundial estava girando em torno da resposta de como lidar com o Iraque. No final, nós sabemos o resultado daquela intervenção, do ponto de vista político, militar e até de segurança, foi um fracasso. Foi um fracasso os objetivos almejados, o que foi alcançado ali dentro, mas você estava lidando com um risco muito grande. E a decisão de um líder e daqueles que governavam o país era, mesmo que a possibilidade dele ter armas de destruição em massa sejam muito pequenas, na era do terrorismo, o uso dessas armas causaria uma destruição, um impacto absurdo. Agradecer a produção do programa Identidade Geral pela produção do documentário. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Além dos Fatos. Hoje estamos falando sobre os 15 anos do maior atentado terrorista da história do mundo. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais e nosso facebook.com/Além dos Fatos. Eu quero saber o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. E agora vamos ver o que mudou no mundo após esse atentado. Confira. Quer dizer, os Estados Unidos passaram a ter uma potência que agia unilateralmente, não se preocupava com a comunidade internacional. Isso criou muitos problemas, como nós vimos posteriormente, sobretudo com a guerra do Iraque, o desmonte do governo do Iraque, a prisão e a morte do Saddam Hussein e o começo das atividades terroristas, que toda essa atividade que nós estamos vendo hoje, em grande parte, na minha visão,
é consequência dessa guerra do Iraque, que não tinha justificativa na época, porque não era uma ameaça aos Estados Unidos e foi a primeira vez que os Estados Unidos atacaram um país sem ter sido atacado. O medo de novos ataques fez com que diversos governos alterassem ou criassem uma lei antiterrorista. Já os Estados Unidos lançaram uma guerra ao terror, que custou ao país mais de 2 trilhões de dólares e criou um novo inimigo comum: os muçulmanos. O senhor Sheikh viveu intensamente esse momento do 11 de setembro porque foi um pouco de um porta-voz que a gente tinha para a imprensa aqui no Brasil. O senhor acha que foi aí que começa o preconceito contra o islamismo? Porque o atentado 11 de setembro, ele foi arquitetado, ele foi pensado por uma organização fundamentalista islâmica que é a Al-Qaeda. Começou um preconceito a se acentuar ali. Os atentados de 11 de setembro foram um marco. Então, aqui inicia-se realmente uma década de onda de discriminação, de preconceito e a desconstrução do indivíduo muçulmano, porque toda hora era associado terrorista muçulmano, muçulmano terrorista. Durante uma década, de 2001 até 2011, houve uma onda de discriminação. Eu acho que a partir daí, uma parte da população americana mais radical, mais conservadora, passou a identificar os árabes em geral como inimigos. Associar como se fosse verdade o atentado ligado aos muçulmanos, isso não pode acontecer. Nenhuma religião, nenhuma ideologia prega isso. Ela prega o bem. O erro está no seguidor e não na doutrina, não na ideologia, não na religião. Então, o impacto do 11 de setembro foi enorme. E nós não podemos também dissociar que todo esse surgimento do Estado Islâmico se deve como resultado daquela interferência equivocada dos Estados Unidos no Iraque. Então, o custo do 11 de setembro ainda se perpetua. Não só nos Estados Unidos, mas se perpetua pelo mundo. No mundo inteiro. A questão terrorista que você enfrenta hoje em dia na Europa, que é resultado de uma Síria que enfrenta problemas, dominação dos Estados Unidos na Síria, aquela ação equivocada no Iraque, surge aquela ideia de um califado. Esse califado tem acesso invade cidades, tem acesso a campo de petróleo, tudo isso, e aí você cria totalmente uma receita de desastre, como a gente tem observado nos últimos anos. A gente tem conversado de vários fatores, várias mudanças no mundo, na área da segurança pública, na área da economia, na área da política internacional, na área do terrorismo, onde o mundo não foi o mesmo a partir de 11 de setembro. A gente pode dizer que é como se o 11 de setembro fosse um dia que ainda não terminou? Não terminou porque incitou e fez com que o terrorismo assumisse uma pele diferente. O que o 11 de setembro faz é aflorar esse terrorismo de natureza fundamentalista religiosa, que não é a religião, não é o islamismo, é uma caricatura do islamismo e que de alguma forma ele ascende e cresce. E aí o que acontece? Por que é uma guerra que não terminou? Porque o impacto dela se faz sentir até hoje. Quando acontece uma grande crise, geralmente a gente tira alguma lição, geralmente tem algo que fica, que infelizmente aconteceu a crise, mas algo positivo ficou. Isso aconteceu com as grandes guerras que a gente teve, por exemplo. Com esse atentado do 11 de setembro, será que existe alguma lição aprendida? Existe algo de positivo que possa ser tirado dessa infelicidade? Os sábios muçulmanos falam "Fi kulli mihna minha". Em cada dificuldade há uma facilidade. Em cada problema você consegue tirar também algum proveito. E o que aconteceu de 11 de setembro foi uma das coisas boas que a gente pode, se existe, né? É também essa grande procura, essa pesquisa sobre a religião islâmica.
muitas lições. A gente pode olhar do ponto de vista social, político, militar, estratégico. Tem uma série de coisas para serem absorvidas. Hoje, no século XXI, o poder ele é difuso. Então, de repente, ter o maior exército, os maiores aviões, porta-aviões, a maior força bélica, não te garante segurança. E alguém com menos força é capaz de produzir um estrago muito maior. Essa imagem superior dos Estados Unidos, de alguma forma, abre aí a participação de mais agentes dentro dessa situação. Daí que surge a China. A ascensão chinesa vem nesse pacote em que muitos têm denominado isso como um processo de declínio dos Estados Unidos. Também houve um fortalecimento da identidade do muçulmano. Os próprios muçulmanos, os jovens muçulmanos, tiveram que afirmar ou reafirmar a sua identidade. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa crise e estamos aprendendo. Continua, é um conhecimento, é um treino contínuo. Depois de 11 de setembro, a nação americana nunca mais foi a mesma. O mundo não é o mesmo. Mas apesar de parecer que aquele dia ainda não terminou, já é possível ver os primeiros raios do sol se erguendo para um novo dia. Obrigada ao jornalismo da Novo Tempo pela contribuição. É a identidade geral no Além dos Fatos, não é isso, pastor? Exatamente. Um abraço ao Muito Wagner bom. e ao Robson, né, que é o produtor do programa. Pastor Gilson, temos abraços? Não, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. O documentário iniciou, né, os entrevistados falando que eles estavam fazendo no dia 11 de setembro e tal, os nossos internautas também já interagiram. Eu queria saber o que o senhor estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, pastor Gilson? 11 de setembro de 2001. Isso é até meio engraçado, apesar do evento, é claro, ter sido trágico, né? Nessa época eu morava em Itabuna, no sul da Bahia. E eu havia viajado no final de semana, cheguei na segunda-feira à noite, então naquela terça-feira eu estava de folga. Aí eu aproveitei que a minha esposa e as minhas filhas estavam na escola e cedinho eu fui limpar um lote que eu havia comprado ali perto de Itabuna, no caminho para Ilhéus, 15 quilômetros da cidade de Itabuna. E eu fui assim de chinelo, bermuda, camiseta. Já vai imaginando, tá certo. E fiquei no meio do mato lá a manhã toda, sabe? Limpando e queimando o mato e tal. Então eu estava assim todo sujo, suado, cabelo bagunçado. E eu entrei no meu carro já perto de meio-dia, estava seguindo para Itabuna, quando eu vi em frente de um barzinho um monte de gente assim diante da televisão e aquela tensão, aquela expectativa. E aí eu passei, mas lá na frente eu parei meu carro e voltei andando, entrei lá no barzinho. Aquele tipo de barzinho que só vende cachaça e banana, não é? E o povo tudo ali diante da televisão. E quando eu parei, que eu vi que as torres estavam caindo, aí assim eu pensei alto. Sabe quando você não quer falar, mas você pensa alto? Eu olhei e disse assim, ano passado eu subi nessa torre, porque eu tinha ido realmente lá no ano anterior. Quando eu falei assim, Lu, eu vi que todo mundo olhou para mim, mas aquele olhar assim, como que dizendo, cara, mentiroso. Foi realmente uma situação meio constrangedora. Eu saí de fininho e fui para casa. Né? Como que pode, né? Estava nessa situação e ano passado estava lá. Subi nessa torre e aí eu sei que o olhar deles foi um olhar assim, tão de tanta incredulidade, sabe? Até de condenação, que eu fiquei constrangido e caí fora. Saiu rapidinho, né? Sem dúvida. Saiu pela tangente. Pastor, temos abraços? Temos, vamos lá. Eu tive o prazer esse final de semana de ir a Porto Alegre, né? Estive lá na terra dos gaúchos, tudo gente muito boa, gaúcho, não é? E foi um prazer realmente. Eu fui à Igreja Adventista de Iguatemi. Eu quero mandar um abraço para o pastor Gilvan, meu primo irmão, para Solange, para o Andrew e para todos os queridos irmãos, amigos lá da Igreja Adventista de Iguatemi, em Porto Alegre. Incluo aqui o Romildo e a Romilda, também os amigos Sérgio e Sônia e todos os demais com os quais tive o prazer de estar esse final de semana. E menciono também a Comunidade Total, que é outra igreja nossa, que está ali pertinho da Igreja Adventista de Iguatemi, em Porto Alegre. Abraço também a irmã Maria Joaquina, lá de Itabuna, na Bahia, sua filha Lívia e o seu netinho Felipe e toda a família. Querida irmã Maria Joaquina, muito obrigado por seu carinho. Recebi a sua encomenda. Obrigado mesmo por seu carinho. Que Deus continue lhe abençoando.
Um abraço também para Lia Mara Pires, ela é do bairro Rocha Miranda, na cidade do Rio de Janeiro. E temos presentes, né? Quem tem presente? Presente. Revista Verdades para o Tempo do Fim, né? Esse é o presente que a gente sempre lhe oferece aqui, é um estudo bíblico maravilhoso. Milhares e milhares de pessoas já pediram, já receberam. E se você desejar estudar a Bíblia através da revista Verdades para o Tempo do Fim, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. Se você não tem acesso à internet, liga aqui, operadora 12 21 27 31 21. Acertei? Exato. Agora sim. Vamos de música então, pastor? Ok. Márcia Laiane. Jesus, existe esperança. No nome de Jesus, a vida e luz. No nome de Jesus, renovam-se as forças. No nome de Jesus, vencemos o mal. Jesus opera milagres. No nome de Jesus, sempre há perdão. No nome de Jesus, revela-se a graça. No nome de Jesus, temos redenção. Esse nome é tudo e não pelo qual temos salvação. Esse nome é tudo e todos que confessam têm suas vidas transformadas pelo dom do santo nome de Jesus. Jesus, a felicidade. No nome de Jesus, andamos no bem. O nome de Jesus dissipa as trevas. O nome de Jesus nos enche de paz. O nome de Jesus liberta e ampara. No nome de Jesus nós temos proteção. No nome de Jesus vivemos no reino. Em nome de Jesus se abrem os céus. Esse nome é tudo e não outro nome dado entre os homens pelo qual temos salvação.
Laiane, pela linda música. Pastor Gilson, a gente sabe que a tendência do ser humano, né, é sempre, quando é atacado, reagir e reagir Sim. com vingança, né? Sem dúvida. Se os Estados Unidos tivessem tido uma outra postura, uma postura de perdão, de repente, a história da humanidade, do mundo, seria outra? Tanto economicamente, politicamente? É difícil até imaginar essa possibilidade, não é? Deles contra-atacarem, mas com perdão, em vez de ser com guerra, né, com conflito armado. Mas eu não tenho dúvida de que se eles tivessem agido dessa maneira, a história seria outra. Porque estima-se que, por exemplo, na invasão do Iraque, né, porque a guerra, a princípio, foi no Afeganistão, né, os Estados Unidos e aliados invadiram o Afeganistão, mas depois a guerra migrou para o Iraque e estima-se que morreram 200 mil iraquianos. Então, é claro que a história teria sido completamente diferente, porque muitas pessoas, inclusive soldados americanos, eu tenho até o número ali, já vou apresentar, não teriam morrido também, não é, em todas essas invasões do Afeganistão e do Iraque. Então, a história teria sido completamente outra. A gente não sabe exatamente o que ocorreria, né? Se isso iria aplacar o ódio daqueles que nutrem esse sentimento contra os Estados Unidos, mas com certeza muitos aspectos da história seriam modificados se houvesse perdão. Com certeza. Então é sobre isso que nós iremos falar daqui a pouquinho. O pastor Gilson vai voltar com a mensagem da noite após o nosso intervalo. Até já. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Muito obrigado por você estar conosco no programa Além dos Fatos. É sempre bom, muito bom ter a sua companhia. Eu quero agora fazer uma oração com você para em seguida nós pensarmos no tema bíblico de hoje. Vamos orar. Pai querido, rogamos, Senhor, a bênção que vem do céu, para que ao meditarmos em Tua palavra possamos compreendê-la e que esta seja alimento nutritivo para todos nós. Oramos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero seguir na linha dessa colocação feita pela Luciana, essa pergunta que ela me fez, se os Estados Unidos tivessem perdoado os terroristas, se a história seria diferente. Veja, no 11 de setembro de 2001, contando os que morreram em Nova York, Washington e também na Pensilvânia, foram 2.977 mortos. De fato, quase 3 mil pessoas. E aí, vamos imaginar uma situação que pode ser considerada absurda. Alguém talvez dirá, é preciso ser muito ingênuo para considerar essa possibilidade. É que um pouco de ingenuidade, às vezes, faz bem, não é? Então, vamos viajar um pouquinho aí nas suaves asas da ingenuidade. E vamos imaginar se os americanos tivessem resolvido perdoar os terroristas. George Bush, que era o presidente da época, se reúne lá com o seu conselho, com seus ministros, e depois vai ao Congresso americano, discute com deputados, com senadores, e a liderança da nação americana decide perdoar os terroristas. Eles não vão contra-atacá-los. Eles refletiram a respeito do assunto e decidiram que não vão atacar nem Afeganistão, nem Iraque, nem país nenhum. Eles vão simplesmente perdoar os atentados terroristas do 11 de setembro. Essa é a decisão que eles tomaram. Estamos imaginando aí essa possibilidade, essa difícil possibilidade, não é? O que teria acontecido se eles tivessem feito isso? Eu penso que algumas pessoas diriam, que nobreza, que atitude linda. Esse país que é considerado um país cristão está agindo de fato como cristãos, porque a vingança pertence ao Senhor. Não é assim que a Bíblia ensina? Então eles estão agindo como verdadeiros cristãos. Muitos iriam aplaudir, iriam parabenizar os americanos. Mas eu não tenho dúvida de que muitos outros, e talvez a maioria, eles diriam assim, como esses americanos são tolos. E aliás, como eles são medrosos, como são fracos. Alguns talvez diriam assim, na verdade eles não têm dinheiro para fazer a guerra.
E por isso agora eles estão com essa onda, com essa hipocrisia, com essa conversa fiada de perdão. Na verdade, eles devem estar quebrados, eles estão sem dinheiro para fazer guerra. Por isso que eles estão falando em perdão. E outros talvez diriam assim, eles são covardes, eles são medrosos, né? Eles são incapazes. Essa declaração de perdão, em realidade, é um atestado de incapacidade, de incompetência, ou certamente os americanos seriam muito criticados. E qual seria a reação dos terroristas? Claro, aqueles terroristas que planejaram o atentado, mas não participaram diretamente, porque os que foram lá e executaram os atentados morreram. Mas e os outros todos que estiveram envolvidos no planejamento? O que será que eles pensariam? Talvez alguns pensariam assim, nós os derrotamos, eles são fracos, nós somos mais fortes que eles. E será que entre os terroristas alguém poderia pensar assim, ei, esses americanos não são tão maus quanto a gente imagina? E de repente essa atitude dos americanos poderia abrandar o ódio de alguns desses radicais que têm extremo ódio contra os americanos. Quem sabe isso poderia acontecer. Mas a grande realidade é que pensar nessa possibilidade é até difícil, não é? Porque parece uma coisa tão absurda, porque o natural da gente, quando nós somos agredidos, é reagirmos, é contra-atacarmos. Perdoar é uma coisa para o ser humano antinatural. Para perdoar, nós temos que superar, que vencer nosso próprio orgulho, nosso orgulho ferido. Para perdoar, nós temos que ir contra a nossa vontade, na contramão da nossa vontade, da nossa natureza. É por isso que pensar em perdoar uma atitude tão absurda como aqueles atentados tão terríveis, pensar em perdoar realmente é muito difícil. Mas creia, se eles tivessem perdoado, muitas coisas teriam sido diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns números que são impressionantes. Com a invasão do Afeganistão e depois, consequentemente, do Iraque, soldados americanos mortos foram 5.415, soldados ingleses 456, soldados de outras nações 534, um total 6.405 soldados mortos. E como disse agora há pouco, estima-se, não sei a estimativa aí de mortos da população afegã, mas iraquianos estima-se 200 mil mortos com a invasão dos americanos e dos seus aliados. Custo dessas duas guerras, 10,9 bilhões de dólares por mês. 10,9 bilhões de dólares por mês. Custo total da guerra, 1,8 trilhão de dólares. Dá para imaginar quanto é esse dinheiro aí? Não dá nem para pensar, não é? 1,8 trilhão de dólares. 1 trilhão e 800 bilhões de dólares foi o custo total. Custo por vítima. Então você pega lá 2.977 mortos nos atentados de Washington, de Nova York, da Pensilvânia, e você então divide pelo custo total da guerra, significa que foram 605,5 milhões de dólares por vítima. Imagine o custo dessa guerra. Se os americanos tivessem perdoado, se eles não tivessem invadido o Afeganistão ou não tivessem invadido o Iraque, não teriam sido mortos 6.405 soldados. Imagine se eles pegassem o dinheiro que gastaram com as guerras, e tivessem doado para as famílias das vítimas. Então, cada família receberia 605,5 milhões de dólares. E talvez, é claro, se tivessem agido dessa maneira, eles teriam diminuído o ódio que muitas nações do mundo e que muitas pessoas no mundo e muitos radicais religiosos no mundo têm contra os Estados Unidos da América. Além do mais, é claro, não teriam sido mortos 200 mil iraquianos, além de outros milhares da população afegã. E isso teria contribuído para o terrorismo diminuir no mundo? Talvez. A gente está aqui apenas fazendo uma suposição, não é?
Em realidade, nós não sabemos exatamente o que teria acontecido se os americanos tivessem perdoado. A grande verdade é que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Quantas vezes você já ouviu a respeito de perdão? Quantas vezes eu já falei sobre o perdão? Mas na hora H, na hora de colocar isso na prática, na hora da gente perdoar para valer, continua sendo difícil, né? Difícil para você e difícil para mim. Falar sobre perdão é algo bonito. Eu acho muito bonito falar sobre perdão. Porém, acredite, é lindo quando a gente pratica o perdão. Falar sobre o perdão, só falar sobre esse assunto, já faz com que eu me sinta bem, mas creia, se você viver o perdão, se você praticar o perdão, você vai se sentir ainda melhor. E eu lhe digo mais, perdoar nos identifica com o nosso Criador. Quando a gente perdoa aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que fazem algum mal para a gente, quando nós perdoamos, então nós nos identificamos com o nosso Deus. Nós revelamos verdadeiramente a imagem de Deus em nós. Agora, por outro lado, acredite, quando você e eu, nós negamos o perdão, nós nos identificamos com o inimigo de Deus. Quando você permite que o seu orgulho faça com que você não peça perdão, ou com que você não perdoe alguém, então, em vez de identificar-se com o Senhor, nessa hora você se identifica com o inimigo de Deus. Talvez você já tenha ouvido esse pensamento de que errar é humano, perdoar é divino, mas acrescente que negar o perdão é diabólico. O desejo de Deus é sim que seus filhos, nós todos, perdoemos. Eu quero convidar você para a Bíblia, vamos ao Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Esse é um texto conhecido, faz parte da oração, famosa oração feita por Jesus, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Na verdade, são 5 versos que fazem parte da oração do Pai Nosso, do verso 9 ao verso 13. 5 versos. Mas eu quero ler apenas um verso, que é o 12, que trata da questão do perdão. Está escrito assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus, na sua oração, diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, diz o Senhor, aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos erros, nossas faltas, assim como nós também temos perdoado aqueles que nos ofendem, aqueles que faltam para conosco. Um detalhe curioso, se você observar agora nos versos 14 e 15, você vai ver que quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, ele volta a tratar o assunto do perdão, enfatizar esse ponto, explicar esse ponto. De todos os assuntos mencionados na oração do Pai Nosso, o único que, ao concluir a oração, Jesus volta a tratar a respeito é o assunto do perdão. E eu quero ler com você agora os versos 14 e 15, está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Observe, Jesus volta a tratar do assunto do perdão. E ele deixa muito claro, é como se Cristo estivesse dizendo assim: olha, quando eu falei de perdoar os outros, quando nós pedimos perdão a Deus e dizemos que Ele deve nos perdoar assim como nós temos perdoado aos outros, quando eu disse isso, é como se Jesus estivesse falando, não foi por acaso, não foi sem refletir, de fato é assim. Se nós perdoarmos aos homens, o Senhor nos perdoará, mas se nós não perdoarmos, então o Senhor não nos perdoará. Por que será que Jesus tratou de novo desse assunto e fez questão de deixá-lo bem claro? Eu penso que é porque Jesus sabe que para o ser humano, de tudo o mais difícil, de tudo que está mencionado aqui na oração do Pai Nosso, o mais difícil de fato é viver a experiência do perdão. Porque, como já disse, o perdão é antinatural, o perdão fere o nosso orgulho e nós fugimos dele o máximo que nós podemos. Este é um assunto muito sério, está claro. Se nós não perdoarmos, então o perdão de Deus para nós é bloqueado.
Se a gente não vive o perdão na experiência horizontal, então nós também não vamos tê-lo na experiência vertical. Se nós não perdoamos os homens, então Jesus diz, nós também não somos perdoados por Deus. Eu quero pensar um pouquinho mais ainda com você, no sentido de que perdão não é uma escolha. Conforme nós vimos, o perdão é um mandamento, é uma ordem, o perdão é um dever, segundo o que o Senhor nos diz. O perdão não está necessariamente ligado ao sentimento, mas uma decisão. O perdão, não é fruto de emoção, mas ele é um resultado da nossa razão. É verdade que a emoção pode estar envolvida, é bom que esteja envolvida, mas mesmo que não haja emoção envolvida, a razão deve prevalecer. É claro que não significa que a gente tem que esquecer, porque assim, a gente perdoa, mas não esquece, essa é a grande verdade. Você sabe disso. Você pode perdoar alguém com sinceridade, mas nunca vai esquecer o que aconteceu. Nós não temos que necessariamente esquecer, mas é verdade que quando o perdão é real, nós nunca mais vamos levar em conta aquele erro que foi cometido por alguém e a gente já perdoou. Assim como o perdão de Deus. Você sabe, a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, mas é lógico que não é no sentido assim de que Deus dá uma pane aí na mente de Deus e ele não tem como se lembrar mais. Claro que não. O Senhor sabe tudo a respeito do passado, do presente, do futuro, de cada pessoa. O Senhor é onisciente. Quando a Bíblia diz que o Senhor esquece, é no sentido de que nunca mais nós seremos culpados por esse erro cometido e do qual nos arrependemos e confessamos com sinceridade. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, você e eu podemos crer plenamente nisto. Eu quero ainda dizer para você que nós precisamos, pela graça do Senhor, viver a orientação dada por Cristo, porque essa orientação é para o nosso bem. Mesmo sabendo que é difícil para você e para mim perdoar, o Senhor diz que nós devemos perdoar, porque quando nós perdoamos, então nós nos tornamos semelhantes ao Senhor. Perdoar é de Deus, perdoar faz parte da própria natureza de Deus. E o desejo do Senhor é que nós, seus filhos, sejamos como Ele é, sejamos semelhantes a Ele, por isso o Senhor diz que nós devemos perdoar. Outra razão porque o Senhor nos pede para perdoarmos, mesmo sabendo que é difícil para nós, porque o perdão é a única alternativa para deter o ciclo da guerra, da vingança, do ódio, da culpa e da dor. É o perdão que detém esse ciclo, é o perdão que consegue interceptar esse ciclo de vingança, de ódio, de dor e de culpa. E ainda mais, porque quando nós não perdoamos, quando nós negamos o perdão, nós então ficamos aprisionados ao passado. Por outro lado, quando você perdoa, você está libertando um prisioneiro. E na maioria das vezes a gente percebe que nós próprios éramos os prisioneiros. Então, quando Deus diz para a gente perdoar, é que o Senhor está querendo libertar a nós mesmos em primeiro lugar. E eu ainda lhe digo mais, o perdão tem o poder de aliviar a culpa opressora de quem causou o mal. O perdão é algo maravilhoso. O perdão, sem dúvida, é algo que vem de Deus. E eu quero ler somente mais um texto com você, e então eu já concluo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nosso padrão, nosso modelo, nosso paradigma é o nosso Senhor. Por isso que Paulo diz, se você tem motivo de queixa, de reclamação contra alguém, assim como o Senhor perdoou você, perdoe também a este que lhe ofendeu, que lhe magoou, que lhe prejudicou. Nosso padrão, nossa referência é o nosso Senhor, que nos perdoa e nos perdoa sempre. Vamos ouvir a Márcia Laiane cantar outra vez. E essa música, é claro, fala sobre perdão, é uma bonita oração. Ouça a música e eu já volto com você.
Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com o orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Eu não tenho dúvida de que o Senhor se alegra quando ouve uma oração assim. Uma oração sincera, clamando pelo seu perdão. Deus tem prazer em perdoar, diz a Bíblia, e que bom que Deus tem prazer em perdoar. Faz parte da natureza de Deus perdoar. Enquanto que, como já disse, em função do pecado que habita em nós, perdoar é contrário à nossa natureza. Mas essa é a orientação do Senhor. Eu leio aqui Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, Jesus diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste,
porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste. É assim. Quando você perdoa, você se identifica com o seu Deus. Você se revela verdadeiramente filho de Deus. Sabe, perdão não tem a ver com justiça. Perdão tem a ver com graça. Graça significa um favor imerecido. Você perdoa não porque o outro mereça perdão. Você perdoa porque você tem perdão para oferecer. Perdão tem a ver com graça. Lembre-se disso. E não com justiça. O perdão não custa, não deve custar nada para quem recebe. É claro que ele tem um custo para quem oferece. Sabe qual é o nosso custo para oferecermos perdão para alguém? É lutarmos contra a nossa própria natureza. É a vitória contra a nossa própria vontade. Esse é o nosso custo. Mas para quem recebe o perdão não há custo nenhum. Assim também é o perdão de Deus para conosco. Nós o recebemos gratuitamente. É fruto da graça de Deus. Mas é claro que houve um custo e um elevado custo para o nosso Senhor. Não foi o custo de lutar contra a sua natureza como acontece com a gente, mas foi muito maior. Foi de entregar a sua própria vida por amor a nós. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor nos abençoe e que, como verdadeiros filhos de Deus, nós vivamos o perdão na prática. Vamos orar juntos. Pai querido, ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença e clamamos, faze por nós, Senhor, aquilo que nós próprios não podemos fazer. Coloca em nós, Senhor, amor pelo nosso semelhante, disposição de perdoá-lo. Implanta, Senhor, a Tua natureza em nós, para que assim sejamos verdadeiramente Teus filhos e vivamos a linda experiência do perdão. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós clamamos por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica sempre com a gente a santa palavra que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus coloque em seu coração o desejo de perdoar e ser perdoado também. Obrigada pela companhia. Até o próximo Além dos Fatos.